Olá, boa noite. Estamos aqui abrindo mais uma live. Essa live ela é muito especial por vários motivos, né? Vou me apresentar. Meu nome é Gabriela Rangel, sou professora de Educação Especial e Inclusiva, coordenadora pedagógica da Rede Seja, CCERJ CEDUC, psicomotricista, né? E estou aqui hoje com uma convidada muito especial para um tema mais importante ainda, né? Que é um tema novo para muita gente, né? Que é o tema da audiodescrição. E a gente está direcionando para a audiodescrição na educação. A minha convidada de hoje é a professora Cida Leite, professora de História da CEDUC Rio de Janeiro. Também é professora brailista. Para quem não conhece o que seja professora brailista, ela vai explicar para a gente um pouquinho também sobre isso, né? E consultora em audiodescrição. Eu estou vendo que a Cida está por aqui, o Matheus, o Tiago, então eu já vou colocar Cida chegando, a professora Cida Leite, nossa convidada de hoje, aqui na live da inclusão. Vamos lá. Vou aqui convidar a Cida, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Né, Cida, vamos agora, a Cida está acenando, né, para poder entrar, que ela é a nossa convidada, imagina. Vamos ver se ela conseguiu entrar. Acho que entrou. Oi, Cida, tudo bem? Está conseguindo chegar por aqui? Vamos ver se ela consegue chegar, vai conseguir, tenho certeza. Né? Está escrito aqui que você entrou, vamos ver se é isso mesmo, se você consegue entrar, né? Estamos aqui já com alguns convidados para a gente conversar hoje sobre audiodescrição na educação. Vamos ver aqui, vamos ver de novo, Cida, né? Vamos lá. Aqui está dizendo que você entrou, Cida. Deixa eu ver aqui, acho que... Ah, tá, agora sim, eu também sou... Agora eu acho que vai, vamos lá. Tá aguardando, a Cida está aguardando. Estou me solicitando. Isso, agora sim, entramos. Cida, eu também sou aprendiz dessa tecnologia toda, né? Menina, A eu vivo gente vai, apanhando. olha, é uma coisa, um aprendizado. Olha, você tem que baixar um pouquinho a sua câmera, porque assim, para o vidente, para a pessoa vidente, eu estou vendo assim mais a sua testa. Então, Assim? isso aí, agora centralizou, agora tá bom. Um pouquinho mais. Peraí, deixa eu ver se a colega. Isso, aí, Cida, aí. Tira aí esse negócio. Tira Aí, aqui. Peraí, isso, tá ótimo. Se puder centralizar mais. Não tem problema não. Todo o tempo do mundo, é assim mesmo. Acho que não. É Acho que assim a minha mesmo. é por causa do que está carregando. Porque senão era só você Eu tô. apoiar aí. Agora põe ali. Peraí, tá, Gabriel? Ah, problema nenhum. Seja bem-vinda. Temos todo o tempo do mundo. Eu estou te vendo bem direitinho aqui no vídeo, na tela, tá? Tá vendo? Ah, então tá bom. Então, Tá bom, você está ótima aí, né? Cida, à disposição, eu vou tentar descrever aqui como é que nós estamos. Eu não vou falar audiodescrever, não, que é um atrevimento da minha parte, mas eu vou tentar descrever essa imagem aqui que eu estou vendo, né? A imagem que aparece no celular, para quem está vendo, né, enxergando, é uma imagem assim. Ela é a tela do celular inteira, né? Aí está dividida ao meio. Na parte de cima da tela do celular aparece a minha imagem falando. Eu estou aqui com o meu cabelinho curto, sabe, Cida? Eu cortei meu cabelo, né? Estou de óculos. Ah, foi minha filha que cortou, Cida, minha filha. olha. Né? Aí estou de óculos, né? Porque sem óculos eu já não estou mais enxergando mais nada também, tem que usar óculos o tempo todo.
Estou aqui com um batonzinho na boca para a gente levantar um pouco a moral, né? No meio desse momento todo de pandemia. Você tá me vendo, Gabi? Tô. Tá, agora ficou, tava melhor do outro jeito. Saiu um pouquinho do enquadramento. Aí, Cida, aí, para baixo. Agora abaixo, aí, mais um pouquinho. Aí. Ótimo. Então, aí um pouquinho mais para baixo, bem pouquinho. Não, ao contrário. Aí, agora você ela tem que entrar mais no vídeo. Ela tá assim meio de ladinho. Aí, Cida, perfeito. Fica aí. Tá ótimo. Então, aí a imagem é assim, Cida. Ela está dividida, né? Como eu estava me descrevendo aqui, eu estou usando um lenço no pescoço, estou toda assim meio que arrumadinha para te receber, né? Obrigada. E aí, dividindo a tela, tá você na parte de baixo dessa tela, com seu cabelo preso, que eu vi que você está com o cabelinho preso, está com um brinquinho aí na orelha, né? E tá de cabelinho preso, né? E está aqui de frente para a gente, com o rosto bem de frente para a tela, para quem está enxergando, tá? Então, eu estava aqui começando a apresentar a live de hoje, né? Que a gente começou direitinho às 8 horas. Milagre, porque sempre dá um atrasozinho essas tecnologias, né? É verdade. Mas, né, sempre tem assim uma coisa ou outra para a gente acertar na hora. Mas eu estava falando aqui, primeiro apresentando a mim e a você, né? E aí eu coloquei que sou Gabriela Rangel, porque assim, eu encho um pouco de linguiça até conseguir estar as duas ao mesmo tempo, né? A gente fica conversando um pouquinho. E aí, para quem está chegando agora, eu sou Gabriela Rangel, sou coordenadora pedagógica da rede SEDUC Rio de Janeiro, sou especialista em educação especial inclusiva, né? E psicomotricista. E, assim, interessada em todos os assuntos que se referem a uma sociedade mais inclusiva, né? Que a minha bandeira atual é um pouco essa, sabe? Eu resolvi pensar na sociedade inclusiva. Estou, assim, nessa luta agora, né? E a nossa convidada, professora Cida Leite, professora de História, né, da Rede SEDUC Rio de Janeiro, professora brailista, que ela vai falar um pouquinho sobre o que é isso, Cida, porque algumas pessoas não conhecem esse termo, né? É muito comum, talvez, na área dos professores de braille, entre as pessoas com deficiência visual, enfim, entre pessoas que trabalham com isso, mas não é comum ao público em geral, né? E a Cida também é consultora, né, está consultora, mais do que nunca, em audiodescrição. Então, Cida, vamos lá. O tema da live é um tema desafiador, tá? Porque tudo que envolve educação, tudo que envolve educação é um desafio só, né? E o desafio é audiodescrição na educação, né? Então, vamos pegar um pouquinho essa fatia do bolo, porque a audiodescrição, você vai falar aí para a gente que é um contexto bem amplo, né? Então, Cida, primeira questão que a gente vai pensar aqui, né? Que a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Na hora que eu fui fazer a descrição do card, né? Desse momento aqui, dessa nossa live, eu fiquei numa dúvida em um monte de coisa, né? E olha que eu fiz um cursinho de introdução, audiodescrição, para não ficar tão por fora, né? Mas a verdade é que me deu muitas dúvidas, né? E eu fui assim por uma questão de um bom senso, como o professor faz geralmente quando ele precisa realmente desse recurso para atender um aluno com a deficiência visual ou baixa visão, né? Então, assim, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa descrição do card, que eu errei várias vezes, acertei, errei, fui lá, né, fazendo mil mudanças até chegar em alguma coisa mais ou menos, né? Então, o que você pode comentar da própria descrição do card da live? O que você pode comentar? Tá. Antes de responder, com o maior prazer que eu vou ter em responder a questão, Sim. eu quero primeiramente agradecer a você por estar aqui nesse espaço, com muito prazer, porque o SEJA e BC eu ajudei a fundar, né? Na época ainda SES, há 20 anos atrás. Isso. E eu faço parte da história que eu tenho Sem dificuldade dúvida. de chamar de SEJA, né? Porque era SES. Era Eu me SES. apresentar e hoje... E claro que essa escola e tantas pessoas que passaram por lá e que ainda estão lá como você, como a professora Maria Helena Vidigal,
ainda a professora Denise, né? Pessoas que eu Aham, conheci sim. e ainda estão lá lutando em prol da educação inclusiva dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente que sempre foi acolhedor. Eu assisti a live da Priscila no dia 21, Aham. e Ah, aí que bom. que bom que ela sinalizou muito isso, né? Ela reforçou e você enfatizou muito a questão do acolhimento. É isso mesmo, o SES, ou seja, IBC, ele sempre teve essa característica de ser muito acolhedor, sem ser piegas, sem Aham. ser capacitista. Um caso ou outro que a gente percebia, mas aí a gente tentava, né, desmontar isso, tentava reconstruir, desconstruir aquela imagem da pessoa com deficiência visual, coitadinha, que não consegue chegar a lugar nenhum. Não, você já trouxe, inclusive, o Carlos aqui no Instagram, e vocês Sim. falaram da luta dele, da conquista dele em se formar em tempos de pandemia, né? Dentro Foi. da Rede Seja. Então, eu quero te agradecer, quero também te parabenizar e quero agradecer porque eu também fui mencionada segunda-feira, no dia 21, aqui por você. Então, é muito bom Aham. saber que eu consegui semear e que alguns frutos bons foram colhidos. A gente tem aí grandes exemplos de pessoas que terminaram a graduação e que fizeram depois concursos e passaram, que hoje têm uma vida produtiva. Então, a audiodescrição é tudo, né? Eu fiz história porque eu dizia que história é tudo, tudo é história. Tudo está. Mas é verdade. Existe até uma Mas é, né? coleção, né? Uma coleção dos chamada Tudo é História. Ah, E é? era uma série, tipo Primeiros Passos. E a audiodescrição, ela tem essa propriedade também, porque tudo deve ser audiodescrito, mas tudo o que, Cida? Tudo que é visual, né? Tudo que uma Uhum. pessoa que não enxerga ou por outra razão não consegue acessar. Então, quando você diz, Gabriela, que você agora você está numa de, né, a sua maior perspectiva de vida é pensar na sociedade inclusiva, que é também a minha e de muitas Uhum. pessoas com quem a gente trabalhou e trabalha, felizmente. Mas antes da gente chegar lá na inclusão, a gente tem que fazer um caminho bem longo, que é o caminho da acessibilidade. Por quê? Porque através do caminho da acessibilidade é que a gente vai transpor, é que a gente vai quebrar, romper com as barreiras que nos impedem de chegar à inclusão. Eu costumo dizer que a inclusão ainda não deu certo no Brasil, eu quero acreditar que ainda não deu certo, porque dará, porque ela não começou do começo, né? Ah, Se falou em uhum. inclusão e não se pensou em acessibilizar. Acessibilizar o quê? Acessibilizar tudo. Acessibilizar material didático, acessibilizar produções audiovisuais, acessibilizar bens culturais, acessibilizar espaços, ambientes, enfim, tudo que é visual. Então, desde uma foto de família até uma obra de arte clássica, isso falando em imagens estáticas, desde Uhum. uma propaganda de TV até um filme cult, tudo isso deve ser audiodescrito. Né? Por quê? Porque a audiodescrição ela é um recurso intersemiótico. É uma tradução intersemiótica, porque ela traduz imagens em palavras. Nós transformamos as imagens em palavras. Uai, Cida, mas nós... eu me coloco como nós. Nós sim, Uhum. porque, claro que eu sou usuária do recurso e acredito nele, por isso que eu acabei estudando e hoje trabalho na área. Então, nós sim, porque nada sobre nós sem nós, é o nosso lema também, né? Para que a inclusão exista, aconteça. Então, nós vamos elaborar um roteiro de audiodescrição, e aí é o audiodescritor, roteirista, que produz esse roteiro, né? Esse roteiro, esse esqueleto ou esse roteiro. Esse não é um esboço, porque eu acho que é desrespeitoso dizer que um audiodescritor esboça um roteiro, não, ele elabora um roteiro. E aí eu, como audiodescritora consultora,
porque fui nomeada né, como tal, lá pela NBR 16452 da ABNT. Então, a pessoa com deficiência visual que se capacita, ela também é audiodescritora, mas ela tem o papel de prestar a consultoria desse roteiro que foi elaborado pelo roteirista. E depois nós temos o audiodescritor narrador, se for o caso de uma produção audiovisual, se for o caso de uma apresentação de um evento ao vivo, como um espetáculo de dança, um seminário, enfim, qualquer evento visual, esse evento visual, ele é necessário que ele seja acessibilizado. Então, vamos começar pelo card? Vamos. Peças de divulgação, né? Deixa eu só situar quem está assistindo a gente. É o seguinte, gente, eu fiz um cartaz, né? Que a gente está chamando de card, que é o nome certo, né? Mas aquele cartazinho que eu fiz dessa live, que eu divulguei aqui, divulguei no Facebook, divulguei para várias pessoas no próprio WhatsApp, né? A Cida fez as observações, quer dizer, vai fazer agora, ao vivo aqui, para mim vai ser uma aula ao vivo, para vocês também. Que várias coisas passaram desapercebidas, né? Ou foram excesso demais, ou simplesmente eu não levei em consideração. Então, ela vai fazer uma observação aqui sobre o próprio card. Depois, quem não lembra do card ou não viu, depois eu vou botar de novo para vocês poderem perceber o que ela vai falar agora. Vamos lá, Cida, o que você pode dizer? Então, o card, né, que é uma peça de divulgação visual, com informações visuais, ele deve ser audiodescrito conforme uma foto de família, né, da forma que eu expliquei aqui, que eu apareci. E eu acho legal você pegar o card e lendo, Gabriela, e eu vou sinalizando o que a gente pode suprimir desse card, o que deveria estar incluído nesse card. O que você acha? É viável? Pode ser. Vamos tentar, sabe por quê? Eu estou com esse card na minha memória já, né? Eu estou exercitando também a memória, porque eu tenho receio de sair dessa tela aqui e depois não conseguir voltar. Tá. Mas eu tenho o card na minha mente. Eu acho que eu posso tentar. Eu tenho direitinho ele já fotografado na minha cachola, né? Então vamos lá. Como é que eu faço? Como é que você sugere? Então, que você vá falando. O card, então tá. Então, esse card, tá? Card é o cartaz da live, tá, gente? Só para lembrar vocês. Esse card é de forma quadrada, ele é um quadrado, ele tem a cor laranja, ele tem uma foto... Que a gente chama de fundo, né? O fundo do card é... Porque, assim, não precisa nem dizer São que é palavras, né? Forma quadrada. A imagem estática tem esse problema. A gente acha que tem todo o tempo do mundo para escrever. Então, a gente vai escrevendo, vai escrevendo. E não é o caso, né? Menos é mais. Também é uma premissa da audiodescrição. Muitas vezes... que legal. É a capacidade, então, da gente ser objetivo, né? Da gente ser mais sintético possível, mas também não perder, né? Então, vamos lá. Então, eu gosto de falar quadrado, eu comecei assim, eu gravei esse negócio, assim, daí para tirar o quadrado da minha cabeça fica difícil. Mas, enfim, esse é um cartaz de forma quadrada, de fundo de cor laranja, com uma foto centralizada da professora Cida Leite. Ela está com uma blusa, vestindo uma blusa estampada. Eu não estou vestindo agora a blusa, então você já pode dizer que eu uso, ela usa uma blusa estampada, mas antes da blusa eu tenho pele clara, cabelos tais. Eu não me detive a nada disso. Olha o top-down, né? Aquela regrinha que a gente aprendeu lá em 2013, quando você fez curso comigo. Só que você não estava trabalhando, e eu continuei, né? É verdade, eu fiz o curso para ter noções, né? E não dei continuidade, né? Mas assim, então o correto, Cida, seria realmente dar uma referência personalizada da pessoa, assim, a pele clara, cabelo... Então, Gabi, que esse está sendo um grande problema das peças de divulgação nesse momento, né? Que a gente está sendo metralhado por tantas informações, por tantas lives, por tantos eventos, é da gente descrever demais e a gente perder as informações necessárias, assim, que você
como local da live, me ligaram para perguntar, local da live, Cida? Ué, não prestou atenção? Não, Cida, porque a gente vai te ver na live. Então descreve logo o local da live, diz aonde vai ser, né, horário, data. Tem que estar tudo ali, né? Isso facilita. Depois, se der tempo, ok, você me descreve. Tá. Sim. Quer dizer, o mais importante, então, seria começar pelo, vamos supor, pelo tema, pelo dia e horário, e aonde? Seria Exato. Tema, quem vai falar sobre o tema, dia, né? Aquela coisa do quando. Sabe aquele checklist que a gente faz assim, olha, onde, quando, quem, né? Sei. Não tem? Bem jornalista, né? Jornalístico. Tem. Onde, quando, quem, o quê. Então esse seria... E nunca por quê, nem para quê. A audiodescrição não explica, a audiodescrição descreve. Entende? Isso é importante, né? Porque senão você vai dando vai agregando valores, né? Que são valores pessoais, são valores, né, de entendimento pessoal, e aí você, né, leva para um lado, né, digamos assim, um lado X, né? Por exemplo, você achou a flor que eu segurei muito você achou uma bela flor, né? Achei. Só que o bela é um juízo de valor, esse adjetivo. Não poderia, né? O que você tem que fazer? Você que eu digo no geral, tá? A quem se propõe descrever. A fazer. A fazer. É descrever essa flor nos mínimos detalhes, a cor da flor, de preferência até a espécie da flor, né? Porque flor é genérico. Então, se você puder pesquisar, se você puder não, porque um dos trabalhos do audiodescritor, e aí é que a gente diz que para ser audiodescritor profissional, né, tem que se qualificar, é fazer todo esse trabalho de pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, quando agora, né, fazendo um trabalho para o Museu de Arte do Rio, tem um episódio lá muito interessante de uma série Percursos Mediados. Está lá no canal do YouTube do Museu de Arte do Rio, que eu acho que vale super a pena. Depois eu vou ver. Então, vale bacana, hein, gente? Olha a dica aí da Cida pra gente, hein? Então, inclusive, acessibilidade é uma empresa, né, de acessibilidade que eu trabalho também, e presto consultoria. Então, e com parceiras de outros estados. Então, a audiodescritora Larissa Robb foi a roteirista, e os narradores, né, Georgia Rodrigues, Daniel MacLean, foram os narradores dessa série. Eu fui a consultora e a Maria Muricy foi a mixadora e editora. É uma equipe fechadinha, assim, bem harmônica, bem qualificada, porque lá até a nossa mixadora e editora é audiodescritora. Assim, ela fez o curso de audiodescrição, sabe? Porque a gente entende que tudo tem que ser muito, muito primoroso. Assim. Não estou falando no seu dia a dia, não estou falando para você fazer um card de divulgação de uma live, mas se a gente vai prestar um serviço, independentemente dele ser remunerado, mas eu estou chamando de audiodescrição, eu tenho que seguir as diretrizes daquela audiodescrição. E para eu fazer essa audiodescrição mais fiel possível ao que vocês estão vendo, porque a audiodescrição ela não substitui a visão, né? Ela aproxima as pessoas com deficiência visual daquela imagem a partir da formação mental dessa imagem. Então, num desses episódios, a roteirista, a Larissa, colocou porta de enrolar pichadas. Aí, o porta de enrolar era uma loja, enfim, tem um contexto. Quando vocês forem assistir, vocês vão ver por que ela colocou isso. Ela sim, Cida. Eu fui para a internet, pesquisei e Aí eu falei, então tá, peraí, vou ligar pro meu tio que tem uma loja de material de construção. Vou ver se o nome da porta é esse. Mas Cida Leite. Falei, não, tudo bem, mas pode ser que tenha um outro nome mais técnico. E realmente não tinha, porque a gente faz isso, a gente faz tira-teima o tempo inteiro, a gente usa condicionário, a gente usa dicionários de sinônimos o tempo inteiro. Isso não pode sair da... tá, bacana. O vocabulário, ele tem que ser muito rico para não ficar mesmo uma audiodescrição pobre, né? Para não ficar... Porque se não for... Porque a gente tem que ser conciso, coeso, objetivo, claro, específico para transformar essa imagem, né? Para fazer essa imagem chegar à mente da pessoa que vai usar o recurso de forma vívida. E se eu não fizer isso, Gabriela, não chega. Então, quando você me diz assim, bela flor, aí eu penso assim, mas
ela achou essa flor uma flor? O que que será belo para ela, né? Pois Coisa assim. exatamente, né? Entendi. Que Tá. Não, isso é importante, sim, porque teve uma primeira. Eu fiz várias, né? Fiquei gravando várias descrições, assim. Aí teve uma vez, que eu não sei se eu acertei ou não, mas a flor, aí que você diz que entra o papel do profissional, né? Da audiodescrição. Eu achei que era um bougainville, digamos assim. Era a flor bougainville de uma árvore, assim, o bougainville caindo em cima, né? Próximo a você, que estava na na foto, né? verdade, elas pendiam e eu segurava uma flor Ex pendente de uma árvore. Como você falou, exa segura, parece que a pessoa está pegando a flor na mão, assim, não é, é? Passa esse e não movimento é, para baixo. não é não. É. Muito interessante. Olha, para ser sincero, eu fiz várias e fiquei com muitas dúvidas mesmo, né? Eu acho que é, é difícil isso no nosso dia a dia, né? Estou querendo colocar assim, Cida, porque assim, vamos lá. Você é profissional, tem uma equipe profissional, né? Uma instituição te contrata, seja um museu, seja uma editora, seja uma secretaria de educação ou de saúde ou do meio ambiente, enfim, Um teatro, pessoas ou um grupos teatro. ou TV, seja o que for, né? Enfim, uma empresa contrata o grupo de vocês, contrata a equipe, a sua consultoria e vocês profissionalmente estão ali prontas, né, para exercer esse trabalho, essa função, que é uma função, né, do meu ponto de vista, no Brasil ainda muito novo, né, ainda muita coisa pela frente. Mas assim, vamos pensar um pouquinho assim nesse dia a dia, como foi o meu caso. Eu chamo assim do dia a dia. E olha que eu tenho algumas noções ali da audiodescrição, né? Mas mesmo assim, quando eu pensei assim no dia a dia, tá, eu fiz um card, eu quero que todos os meus cards, eu quero que todos os meus cartazes sejam de alguma forma acessibilizados, né? Mas eu não sou profissional, né? Disso e vamos supor, não tenho como contratar a Cida ou contratar uma eu não tenho essa equipe comigo, mas estou falando assim, no meu dia a dia, tá? Eu com meu celularzinho, com as minhas coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer live, eu gosto dessa. A partir da pandemia, eu descobri que é um mecanismo de comunicação interessante, enfim. E aí eu me prestei a fazer, né, minimamente uma descrição, que eu não chamo de audiodescrição de jeito nenhum, e uma descrição muito empobrecida, obviamente, até equivocada em alguns elementos. Mas o meu objetivo, quer dizer, o meu desejo, né, posso dizer assim, é sempre de acessibilizar, é sempre de levar Não, e alguma fagulha, né, alguma você, possibilidade de interação melhor, né? Mas realmente, Cida, assim, eu pensei em te pedir até para você mencionar aqui na live com a gente quais as dicas, que aí são dicas, né? Não digo um trabalho, quero diferenciar bem isso aqui. Não estou falando de um trabalho de audiodescrição, né? Com todos os elementos de tecnicidade que ele precisa, para ser realmente alguma coisa que vai acessibilizar com mais precisão, com mais riqueza, né? Favorecer mais mesmo a pessoa com deficiência visual. Mas vamos pensar assim, minimamente, o que não pode deixar de ter. E como você deu esse toque agora, né, avaliando essas duas situações desse card, quais são assim, os tópicos principais que você deixaria aqui como uma dicas, né, para educadores. Vamos focar um pouquinho na educação, já que você também é professora e também você já trabalhou muitos anos lá no SEJA IBC, né, que na época era SES, né, com jovens e adultos, e passou por essa experiência da docência também, com alunos videntes e não videntes, né? Então, assim, quais são as dicas que você pode deixar para a gente? Pelo menos a gente não cair num erro crasso ou numa coisa muito que até desfavoreça, né, para a pessoa com deficiência visual, para o aluno, né? uhum. Quais são as dicas que você pode dar? Então, eu vou me ater aqui principalmente às imagens estáticas, tá? Tá. Porque as imagens Que é o que dinâmicas, aparece no livro, né, didático, né? isso, porque assim, as imagens dinâmicas, filmes, séries, né? Enfim,
tudo que envolva o movimento, isso a gente ainda briga com outras questões, que é o tempo, para inserir os descritivos, e que eu acho que também, se forem usados em um espaço de educação formal ou não formal, eles também têm que estar acessibilizados. A gente está aqui falando sobre cards, então cards são imagens estáticas, ilustrações, pictogramas. Então, todas essas imagens elas devem ser nomeadas, identificadas. Então, se você vai audiodescrever uma peça de divulgação, você tem que dizer se aquilo é um flyer, se é um folder, se é um prospecto, se é um cartaz, se é um card, seja lá o nome que for. Tem que ter, ele tem um nome, aquela imagem tem um nome. Pode ser um folder, pode ser uma tirinha, né, de quadrinho. Isso. As imagens têm fundo, tem forma. Conforme você fez. Você não trouxe informações corretas no seu card. O que a gente pode fazer também é enxugar. Consultor tem muito essa função, sabe? De enxugar o texto para ficar aquilo que eu falei, né? A premissa maior da audiodescrição é: descreva o que você vê. Porque o que você não vê não tem que ser descrito. Hoje à tarde, a gente estava falando sobre audiodescrição para um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Pernambuco. Aí, né, a gente sempre introduz as nossas falas com as descrições físicas. E aí ela disse: Cida, eu sou assim e eu estou sem maquiagem. Aí eu peguei o gancho e eu disse para ela: mas aí você não precisa dizer que está sem maquiagem, você vai me dizer se você está maquiada, né? E aí e você vai ganhando tempo com isso, porque a Gabriela está maquiada. 2 pontos, porque tem que escrever também, tem que pensar na pontuação, porque a audiodescrição ela pode ser fornecida de forma escrita, assim como de forma oral, né? Você pode ler conforme você faz. Você grava, você narra as suas descrições, ou você escreve e a gente lê com leitor de telas, ou lê em braille. Não vai ter audiodescrição porque está escrito. Por favor, não pensem isso. Não é a descrição em áudio da imagem. É audiodescrição. Essa é uma diferença da descrição, né? Então, Gabriela está maquiada, não precisa. Se está de olhos pintados, você já vai dizer, está de, sei lá, base, vai dizer. Como a gente iniciou a live, que eu falei, estou usando batom, eu estou usando a única coisa. Você não precisa dizer que o batom está na boca, você tem que dizer a cor do batom. Tá. Batom na testa, né? Não dá, né? Na testa você fala, né? Levou um beijo na testa e ficou a marca do batom. Isso, Gabriela. A gente chama isso de disjuntivo. Assim, geralmente, a gente segura as coisas com a mão, não é isso? Para que você vai dizer que Cida segura... Não, você não disse isso não, tá? Só estou dando exemplo. Você não disse isso no seu cartão, não, fica tranquilo. Cida segura uma flor com a mão. Se você quiser dizer que Cida segura uma flor com a mão direita, por alguma razão, ok. Se você disser que Cida segura uma flor com as mãos, para ficar bem claro que eu estou segurando a flor com as mãos, que eu poderia segurar só com uma, ok. Mas você dizer que Cida segura uma flor com 2 mãos, eu só tenho 2 mãos, não é isso? Para que eu menos uma palavra. Isso faz diferença. Isso faz diferença para a narração, isso faz diferença na hora que a gente vai ler, porque aí a gente volta ao menos é mais, e aí a imagem já vai sendo formada rapidinho, não tem necessidade. Então, dicas, né? Objetividade. Você deve ser objetiva, você não deve... Estou até anotando aqui. Objetividade, clareza. O professor Francisco Lima, que é um dos grandes formadores em audiodescrição do Brasil, tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele, e ele sempre disse isso. 3 Cs é V, né? Clareza, concisão e coesão.
Então, você vai Ah, escolher descritivos claros, coesos e concisos. E ah, específicos. O que é o específico? Eu seguro uma flor, mas aí você vai pesquisar que flor é essa e vai informar. Nossa, Cida, mas até no card eu vou ter que fazer isso. Não, aí a gente não está falando de uma audiodescrição feita para um para um evento. evento, para uma instituição. Exatamente. Não, agora, se isso for para um livro didático, você vai ter que dizer. Entende? Sim. A diferença? Então, É. então, isso é que eu acho importante a gente estar ressaltando aqui. Sabe por quê, Cida? Eu já escutei também de pessoas que não são audiodescritoras, né, não trabalham com isso, seja professores ou não, um certo receio, né, de se aventurar a descrever uma imagem, né, no sentido de facilitar, seja para o aluno, seja às vezes para um amigo, seja colocando na sua rede social, etc., com receio de ser assim muito julgado, né, incompetente de fazer aquilo. Então, é por isso que eu estou pedindo para você as dicas principais, porque se as pessoas começarem, né, a praticar isso, né, de uma forma separando o que é a profissão de audiodescritor, o que é esse trabalho, né, um livro didático tem que ter uma descrição com profissionais. Né? Você não pode pegar uma figura de um livro, né, lá do Seja, da nossa apostila, Exatamente, exatamente. e não ter essa imagem descrita de forma profissional. Aí eu acho um grave equívoco. Né? Mas no nosso dia a dia, por exemplo, às vezes um professor destacou de um jornal que ele estava lendo de manhã uma imagem, uma tirinha, como já aconteceu eu ver isso em ambiente escolar, e aquela tirinha com conteúdo muito interessante para aquela disciplina que o professor está tratando, aquele conteúdo, ele levou para o aluno, né, que é com deficiência visual, com cegueira total, e na hora de descrever, né, conversou comigo assim, caramba, Gabriela, não pensei que eu deveria ter explorado um pouquinho mais isso em casa, devia ter entrado no Google, ter visto um pouquinho as dicas para fazer isso, porque foi bem difícil, e acabou que o próprio aluno me ajudou, foi dando um roteiro comigo do que seria importante eu falar para ele, e principalmente ele entendeu o que é uma tirinha. E Sim, começou por aí, ele nunca tinha, o aluno nunca tinha tido essa descrição desse tipo de situação, de desenho, né, de forma, e aí teve uma aula só um pouco sobre isso, assim, sobre a diferença da tira, de uma imagem sem ser tirinha, né, por exemplo, fazer, você me é pergunta... legal até fazer diferenciação, né? Vocês podem até preparar, É, é, trazer essas imagens para o universo das pessoas com deficiência visual também. Porque a gente não precisa só de textos, né? Antigamente, as imagens eram suprimidas. E isso não pode acontecer. Para que é, descrever cor para as pessoas cegas? Claro que tem que descrever cor. é, As cores existem aí para serem, claro, né, descritas, para serem apreciadas para quem é, gosta. E você falou num ponto que eu achei tão interessante, esse medo de ser julgado, isso me deixa muito preocupada, porque a gente tende a se encolher e não pode, né? Erra quem não faz, assim. exatamente, Cida, eu acho assim, que é É, preferível o professor, né, no caso a gente está falando da educação, o professor tentar, mesmo que a gente cometa equívocos, que a gente deixe de fazer uma coisa com uma qualidade excelente, né, com uma coisa de excelência, mas você acessibilidade, você buscar exercitar, né, essa atitude de acessibilidade, porque, sem dúvida, o aluno vai te colocar questões. Eu vou dar um exemplo para você que eu vivi que foi extremamente interessante para mim, assim, aparentemente uma cena com menos, assim, menos importância, mas para mim até hoje eu lembro desse momento. Né? Porque uma aluna que já vinha comigo há um tempo, eu vinha fazendo um trabalho com ela, e um belo dia ela chegou na escola com uma blusa, um suéter, né, cor de rosa, colocado por baixo de uma outra blusa, enfim, uma outra blusa por cima, né, e tal, e o suéter por baixo. Aí começou a esquentar o tempo, né?
E ela falou assim, ai, tá calor aqui. Eu falei, ah, mas eu tô até com o ar-condicionado ligado. Aí eu falei assim, por que você não tira a rosa? Eu falei assim, Cida, por que você não tira a rosa? Ela, o quê? O quê, Gabriela? Como é que é? Repete aí. Era uma aluna antiga, eu tinha uma liberdade de Sim. trocar muita coisa com ela, né? Aí eu falei, ué, tira a blusa rosa. Ela falou, ah, tá. Agora eu vou lá no banheiro tirar minha blusa que você está dizendo que é cor de rosa, que eu sei que é cor de rosa. Agora, tirar a rosa, eu não estou com flor aqui, não estou com... Então, esse momento para mim... Isso, fantástico. Olha, foi um momento... Essa tem perfil para ser consultora, essa é das minhas, hein? Foi muito legal, sabia? Tem esse cuidado todo, é cor de rosa, é cor de abóbora, é cor de vinho, é na cor abóbora, é na cor rosa, e a gente constrói, a gente desconstrói. E eu trabalho, felizmente, assim, com audiodescritores experiência e que a gente, até hoje, a gente passa mesmo a limpo, sabe? Não, vamos ler, vamos mais uma vez. Não tá bom ainda. Você quer ver um exemplo prático para não causar ambiguidade numa descrição? Gabriela levantou o seu braço. O seu, Gabriela, ou o meu? Seu. Para que é o seu? Ficou? Para que o pronome possessivo? Bastava falar. Gabriela levantou o braço. Aí, se quiser dizer direito ou esquerdo, ok. Ou se levantou os braços, não vai precisar dizer dois, porque eu só tenho 2 braços, né? Então, não precisa. Isso. Outra coisa muito, muito interessante que eu percebo é que as pessoas elas olham para, né, para frente, geralmente é assim, na altura dos olhos, aí começam a descrever pelo sapato. É muito esquisito isso. Porque na altura dos olhos é a regra do top-down. Lembra que eu falei de cima para baixo? Antes da blusa eu tenho... Peraí, fala aí direitinho que eu vou anotar isso para pesquisar, Cida, para rever. É top? Top? Top-down, cima para baixo. De cima para baixo. Tá. Lembra daquele ditado aí? Fulano olhou o outro de cima a baixo. E é isso mesmo. Cima para baixo. Tá. Né? É uma regrinha importante da gente considerar, no caso. Sim, porque você vai descrever uma pessoa, você geralmente começa pelo cabelo. Você olha primeiro para ela para cima. Você não vai olhar para o pé dela. A não ser que seja uma obra de arte, como naquele quadro da Tarsila, que tem o pé grande, né? Pé grande, aquilo é outra história, mas não é isso. Não tem essa não faz sentido você começar a olhar a pessoa por baixo, assim. A não ser que chame a atenção. Muito raramente, é isso que eu ia falar, muito raramente. Por exemplo, uma vez passou não pode engessar. Não pode engessar, porque, por exemplo, uma vez eu vi uma moça passou assim na minha frente na rua e ela vinha com um sapato tão diferente, realmente, uma coisa tão providente para a pessoa que enxerga, eu realmente só conseguia olhar o sapato dela, porque foi um sapato de uma forma diferente, de uma cor muito chamativa, aquilo me chamou a atenção. Então eu fui olhando realmente do sapato para ela, né? Mas isso é uma exceção providente, é uma exceção realmente, né? Isso. Então falamos da objetividade, falamos da clareza, da especificidade, né? Que é especificar um objeto, você nomear. O onde também, né? O ambiente em que a pessoa está. Ela está numa sala, ela está no pátio, ela está no auditório. Tá? Posição física, tá de pé, tá sentada, tá de perfil esquerdo, tá de cabeça baixa, né? Tá com o braço erguido, tá com as mãos postadas, né? Mãos postas, tá ajoelhada. Porque isso dá muita referência realmente, né, Cida? Muda muito para a pessoa, né, que tá escutando a audiodescrição, né? Exatamente, é a imagem. Que mais que a gente pode dar como dica? Por exemplo, se é dia, se é noite, isso tudo se for visível, tá, gente? Não é para inventar descrição, não. Descritivo, não. Você sabe que essa foi uma dúvida que apareceu no card para mim? Porque, por exemplo, a sua foto dentro do nosso card, da live, você estava ali, né, realmente com a mão
Eu tocava uma flor que tocava a flor, isso, que né, pendia. caindo assim, tinha uma árvore por trás e a flor caindo. Isso. E depois que eu fui fazer de novo, né, depois das várias tentativas, eu pensei assim, caramba, eu não estou descrevendo que não é de noite, que é durante o dia, que tem a presença solar, do sol, porque realmente a foto emite essa impressão, tá? O raio solar batendo na árvore, né? Aí eu falei, não, eu preciso dizer que pelo menos tá de manhã, que tem a presença do sol, não está à noite, porque podia estar à noite, né? Então, Podia isso estar... a gente faz também, tá? É você Tá, temporalizar, né? Então, dia é. ensolarado, dia chuvoso, céu nublado, crepúsculo, penumbra, noite escura, noite estrelada, é o que você está vendo, tá? Sim, bacana. Essa é uma dica É. maravilhosa, porque realmente no momento que você começa a pensar melhor, né, você vai vendo realmente, vai percebendo, né, que existem alguns elementos que você colocou a mais, sem necessidade, e outros que situaria muito mais a pessoa que você não colocou, né? Eu vou te contar Agora também uma cena. nunca diga assim, parece que é de manhã. Se você não tem certeza, não coloca. Ah, não fale, né? Não, Isso é bom. É porque isso parece que é, ninguém parece, merece. Olha, parece, olha, Cida, nem para quem enxerga isso é bom. Porque a pois é. pessoa porque parece que está de noite, parece que está, né? Aí, sei lá, parece que a pessoa é muito insegura. Outra Realmente, coisa, né? Ah, aparecem na foto as professoras Gabriela e Cida, por favor, não tem nada disso, né? Na foto, as professoras Gabriela e Cida, porque aparecem coisa de fantasma, né? Lembra do fantasma? é. Aparecem vários. Não precisa colocar isso, né? Obviamente, né? Eu estava aqui lembrando de uma outra passagem, mas aí fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Foi uma coisa Eu te- interessante também que me aconteceu. Mas daqui a pouco eu não, daqui a pouco eu lembro, né? Porque quando a gente vai buscar nas nossas passagens, ainda mais quem trabalha muito com as pessoas com deficiência visual, que é o caso nosso, da nossa equipe lá no Seja IBC, né? Que aqui a gente está agora se transferindo para a Central do Brasil, né? Pois é, Aliás, Cida, fica um convite para você, tá? A gente vai ter lá uma sala de gravação, quer dizer, já até tem um estúdio de gravação, mas vai ser bem praticamente ao lado da nossa escola lá, e lá no prédio da eu Central do quero ir na Brasil. inauguração. Não, você vai, se Deus quiser, vai sim, vai sim. E aí vai ser assim, um ambiente que vai dar para a gente explorar, né, vários elementos que a gente não conseguia realmente com pouco espaço, sem poder. Por exemplo, tem um auditório que vai estar próximo à nossa disposição, para a gente fazer um debate, E Esse debate é um debate você rico, vai se né? realizar, né, Gabriela? Porque dentro Os, desse espaço exíguo que nós tínhamos lá no IBC, você já promoveu várias palestras, né? Me lembro bem, sim. né? Já pensou um ciclo de debates, né? E Nossa, com a Secretaria de Educação apoiando, né? Sobre audiodescrição não é? e educação, né? É um tema E, né? fortíssimo, Quem sabe um né? curso também, com Um espaço. curso para professores, claro, da Rede Seja, né? E tudo mais, enfim. Então é isso, a gente tem nessa questão vários elementos, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quando eu fiz o curso de introdução, eu achei assim realmente um universo muito novo, muito rico de acessibilidade. Você falou uma coisa hoje, assim que você chegou na live, Cida, que eu achei muito importante, né? Que você falou assim, poxa, uma inclusão, um país que se propõe a incluir, né, a fazer inclusão, uma sociedade que pretende, né, se abrir para o processo de inclusão realmente, não pode deixar de pensar em acesso, em acessibilizar, né, em acessibilidade. E realmente eu acho que é um tema que ele não pode ficar nem menos, nem maior, nem menor. Ele tem que estar o tempo todo, né, acompanhando a gente de fato, né? E essa era E a uma... gente tem uma legislação muito avançada, sabe, Gabriela? A Lei Uhum, Brasileira de Inclusão, que está fazendo 5 anos, agora reforça tudo que veio na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Promulgada em sim, 2006 e depois recepcionada pelo Brasil.
com status de emenda constitucional, quer dizer, a gente já tem uma lei de acessibilidade desde 2000, não se falava ainda nem em convenção, e Aham. a gente vê muitas práticas não sendo feitas porque as pessoas desconhecem, ou porque as pessoas reduzem também. Muitas pessoas pensam, é muito comum esse pensamento dentro de instituições, de que a acessibilidade ela se restringe à acessibilidade arquitetônica. Então, uma rampa, um banheiro, muito mal uma placa em braille, né, com uma sinalização em braille. É, Agora, é. cadê a audiodescrição? Cadê a legendagem para surdos e ensurdecidos? Cadê a Libras, né, que são recursos de acessibilidade comunicacional? Porque graças a esses recursos de acessibilidade comunicacional é que a gente rompe com todas as barreiras comunicacionais. Se as pessoas não se comunicarem, elas não se conhecem. Como é que a gente vai incluir sem conhecer? Não tem como. É um desejo meu, né, que eu sempre tive vontade, mas eu não sei nem por onde começar esse negócio. Eu sempre quis fazer um mural, vamos supor, escolar, né, de escola, como a gente tem um mural providente que a gente coloca presos os cartazes, né? Eu Sim. sempre que eu coloco cartaz, alguma coisa lá no Seja, por exemplo, sempre me vinha à cabeça assim, poxa, eu queria tanto fazer um mural que tivesse acessibilidade para os meus alunos com deficiência visual. Como seria esse mural, né? Teve uma época até que eu pensei junto com alunos, a gente ficou pensando sobre isso, Então, né? E aí, é, e aí surgiram tantas ideias interessantes, Cida, mas eu acabei não conseguindo levar adiante, vocês porque... tiveram a ideia do QR Code? Hã? Vocês tiveram a ideia do QR Code? De Na gerar um... época não existia nada disso. Na Ah, época, isso foi há 10 anos atrás. Não tinha nada disso. Agora, você está falando em QR Code, né? Aí começa a ser uma coisa bacana para a gente elaborar, para a gente, porque tem o celular, né? Na época que nós pensamos isso, não tinha nada, não existia nada dessa coisa, né? Então a gente pensou até assim, botar, vamos supor, a gente fabricar mesmo, né? Colocar uma espécie de um gravadorzinho, na época era CD, né, com CD gravado do que estava ali no mural Providente, e a pessoa com deficiência visual chegasse ali, botasse o fone de ouvido, né, e escutava a descrição do cartaz. A gente pensou em um monte de coisa assim, né? Então, e continua pensando, e eu acho que agora, né, com algumas tecnologias, né, eu acho que se torna um pouco mais possível isso, né? Quer dizer, bem possível, né? Aliás, emendando um pouquinho nisso, Cida, que é uma dúvida também de muitos, aí vou falar dos alunos mesmo com deficiência visual, né? Que assim que veio o celular, tela touch, vieram muitas discussões na escola. Impressionante como eu vi muita gente aborrecida e muita gente feliz. Assim, eu vi os dois grupos, assim, alunos maravilhados, né, porque já tinham conseguido um acesso a um aparelho que ele tinha o ledor de voz, ele também conseguia manipular um pouco melhor a tecnologia. Como eu vi também vários alunos se entristecerem muito, dizendo, é agora que nós vamos ficar fora de tudo, vamos ficar fora do jogo, né? E eu falava assim, gente, mas vai ser criado alguma coisa. Se não tem, vai ser criado, com certeza, porque tem pessoas com deficiência visual também trabalhando com isso, também trabalhando nas sim, empresas né, que pensam comunicação, né? Fala um tá. pouquinho disso para gente, como é que você pensa isso hoje? Ajuda na audiodescrição? O que, que você pensa? Muito, nossa. Inclusive, a gente tem um aplicativo que se chama Movie Reading, que você pode baixar na Play Store ou na Apple Store. E esse aplicativo ele tem arquivos de audiodescrição de alguns filmes que foram acessibilizados. O filme não está dentro do aplicativo. Então, assim, por exemplo, Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, aquele filme com Edson Celulari. Uhum. O representante do Movie Reading hospedou o arquivo de audiodescrição nesse aplicativo. Eu fui lá, baixei esse arquivo de audiodescrição em português, peguei o filme, contratei o filme, né, no NetNow,
e assisti, sincronizei e assisti ao filme com audiodescrição. Agora, por exemplo, Olha. eu vou assistir ao documentário do Arnaldo Antunes. Ele está lá no Netflix sem audiodescrição. Aí eu vou pegar o meu celular, vou baixar o arquivo de audiodescrição desse filme, porque o filme tem que estar acessibilizado. Não adianta eu ter o arquivo e o filme não. Essa audiodescrição ela só vai ser gerada depois que ela for feita daquele filme. Bacurau, por exemplo, é possível. Quer dizer, você consegue, usando esse aplicativo Movie, né? Movie Reading. Movie Reading, read de leitura, né? Reading, né? De ler, né? Se por acaso alguma equipe, assim como você tem a sua, fez já esse trabalho, não é isso? E existe lá dentro. Nós fizemos o Animamundi de 2018, inclusive acessibilidade, e aí alguns arquivos de audiodescrição desse festival foram hospedados no Movie Reading. Claro que tem um custo para isso, né? Essa empresa representante aqui no Brasil, porque o Movie Reading ele é uma tecnologia italiana. E aí a empresa hospedou, fez todo o trabalho lá e jogou, está lá dentro do aplicativo, aliás, está lá até hoje. E a gente foi para o cinema, a gente sincronizou o nosso celular. Quando começou o filme, eu cliquei lá em cima do arquivo de audiodescrição do filme e sincronizou e eu assisti. E offline, não precisa nem estar conectado. Ah, é? Offline mesmo? Caramba! Olha, eu acho que a conexão, a sua conexão deu uma caidinha, Cida. Daqui a pouco você volta. Gente, eu acho que a conexão da professora Cida deu uma interrupçãozinha, né? Mas a gente continua aqui para ela fazer as considerações finais. Essa live está sendo muito importante, gente, porque hoje voltou, Cida. Deixa eu tentar te trazer para dentro novamente. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Cida novamente para dentro, tá? Vamos lá. Vou tentar, porque realmente alguma coisa ela fez ela sair, né? São os elementos da tecnologia. Vamos ver aqui se eu consigo puxar ela novamente. Eu também não sou lá a grande expert, mas a gente vai indo, né? Tá aqui. Vou conseguir. Vamos lá, Cida. Acho que eu vou conseguir que você volte para a gente aqui. Estou aguardando. Olha, queria assim, dar um oi para a Edileuza, e a Edi, que foi diretora também lá do Seja IBC, diretora adjunta, nossa colega, desde a época de... Oi, Gabriela. Oi, querida, voltou, te coloquei para dentro, tá direitinho. Ó, enquanto você deu uma sumidinha por causa da questão mesmo da internet, eu estava aqui falando com a Edileuza, que a Edi está aqui assistindo, né? A live, a Edi foi nossa diretora, né, lá no CGBC, então ela estava por aqui. Ó, tem uma colega, agora eu vou dizer quem está por aqui que eu estou conseguindo ver, tá? Tá. Tem uma, eu não sei o nome da pessoa, porque está assim, Lícia, acho que é Lícia. Lícia, uma querida amiga, coordenadora do Benjamin. Então, ela foi uma das colaboradoras no início do SES. Ela era leitora do... Ô, Lícia, então... Ela coloca assim, Cida é brilhante, uma profissional excelente. Deixa eu ver o que mais. Foi voluntária há muitos anos no IBC. Tem muita gente assistindo e as pessoas dando ok, dando assim aquele símbolo com a mão que estava legal, né? Um beijo para todo mundo. Isso, é importante a gente estar dando um alô para essas pessoas também, né? Que são pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Então, Cida, eu acho assim, tem muito, muito assunto, né, para a gente desenvolver. A gente não vai conseguir dar conta de tudo aqui hoje. É o início, né, espero que de vários encontros, inclusive lá na nossa sede nova também. Eu queria te falar assim, hoje eu tô assim, muito feliz mesmo, acho que essa é a palavra, porque eu quis, durante o mês de setembro, que é um mês que tem o dia 21 de setembro, que se comemora a luta, né, das pessoas com deficiências no Brasil, né? Eu quis assim, fechar esse mês, né, hoje é dia 30, a gente está fechando setembro,
né, assim, de uma série de lives que eu fiz, que eu convidei uma pessoa ou outra também. Eu quis muito ter você aqui comigo. Eu acho que é uma Obrigada. pessoa que, pelo menos, a minha vida marcou muito, porque uma professora presente, carinhosa com os alunos, também com muita paciência com a gente, de ensinar para a gente, né, uma convivência atitudinal favorável, entendeu? Então é isso. A gente tem, sabe o quê? 5 segundos. Eu vou estar aqui